Bom dia. Bom dia, bom dia. É porque tá aparecendo muitos nomes aqui, peraí. Bom dia. Aí, agora sim, bom dia. Bom dia, pessoal. Tinha alguns alunos ainda fazendo a prova, aí eu tive que entrar na sala para acompanhá-los. E aí a gente vai começar agora. Não vou dar tempo de nada. Quem chegou, chegou. Quem não chegou, vai ficar para trás. Tá? Porque agora a gente vai começar a brincadeira. Vamos lá. Olha só, eu vou pedir duas coisas. Eu vou falar duas, pedir não, na verdade, eu vou informar duas coisas. Eu vou conectar aqui o meu quadro, só que ele está. Eu estou com alguma entrada USB aqui do meu PC dando conflito nas outras. Aí quando eu conecto, eu não descobri ainda qual que é. Quando eu conecto, eu acabo às vezes caindo. Aí simplesmente trava tudo e cai a minha internet, porque o meu PC ele usa um adaptador Wi-Fi, então acaba derrubando tudo. Então, se de repente eu cair, me informem alguém. Por exemplo, eu vou botar aqui agora porque eu vou precisar dele para poder escrever o nome das substâncias e tal. Vocês me informem, por favor, alguém. Eu estou com a minha 3G ligada aqui. Me informem no WhatsApp. Alguém fala, professor, caiu, tá? Para eu poder ter consciência e aí eu vou fazer uma coisa. Vou tirar a câmera, porque eu consigo usar o quadro e ou usar a câmera. Tá? São uma das duas. Não sei o que é. É PC velho, já tem uns 10 anos, então vai aí com seus bugs, tá bom? Ó, pessoal, hoje provavelmente o que eu penso que nós vamos fazer aqui, né, com base evidentemente nos capítulos que eu já dei aula, né? É bem capaz de travar. Nós vamos estudar sobre nomenclatura de ácidos e bases. Isso, perfeito, nomenclatura. Olha só, nós temos, vou compartilhar a tela agora com vocês. Beleza? A gente vai começar na página 6, tá, do livro, capítulo 15. A gente viu isso daqui, a classificação dos ácidos até na semana passada. Essa semana não tivemos aula, né, porque vocês tiveram uma prova na minha aula. Então agora a gente vai continuar aqui dessa parte, tá? Muita atenção. Não tem, pode chorar, pode espernear, pode falar isso é muito chato, é mesmo, não tem jeito. Não tem outra opção senão praticar e memorizar as regras de nomenclatura. Não tem. Não tem nenhuma outra forma de você aprender, não tem macete, não tem números mágicos, não tem nada. Você, para aprender a nomenclatura, seja na área de química orgânica, inorgânica, desculpa, que é o que a gente está vendo aqui agora, seja na área de orgânica, que é o que você vai ver nos próximos anos do seu ensino médio, não adianta falar que é chato. Eu sei que é porque são regras. Não adianta pedir, professor, tem macete? Não tem. O macete é fazer exercícios. Não tem outro tipo de situação, tá? Tem professor até que tenta, mas não há macete além da prática, tá? Então, regra de nomenclatura é regra. Primeiro item que você tem que saber, regra de nomenclatura é regra. Então, você dentro da química tem que seguir exatamente a regra. Se você não, se de repente você está fazendo uma questão lá num vestibular qualquer e a prova pede para que você dê o nome da substância e você não lembra como dar esse nome, esquece que você não inventa, que está errado, tá? Então, as regras de nomenclatura, sejam elas aqui ou nos próximos anos que vocês vão estudar, são normas estabelecidas para que a gente consiga nomear os compostos. E essas normas, elas têm que ser seguidas à risca, porque duas substâncias diferentes não podem ter o mesmo nome. Elas têm que ser
padronizadas. Cada substância tem que ter o seu nome. Aqui a gente vai começar pela nomenclatura dos ácidos. Existem diversas técnicas, não são regras, diversas técnicas de se obter o nome dos ácidos. Eu, particularmente, gosto de trabalhar com a técnica do NOX. Eu acho mais fácil. Você requer menos itens para se decorar. Mas existem duas no ensino médio, na verdade, no ensino como um todo, tem duas formas de você dar nome ao ácido. Você pode trabalhar com o NOX ou você pode trabalhar com a tabela de cátions e ânions, tá? Eu vou falar das duas, mas eu acho que preferencialmente a gente vai trabalhar com o NOX porque é uma técnica mais fácil. Tá mais acessível. Na hora da prova você não tem tabela de cátions e ânions. A nomenclatura que envolve essa tabela requer que você tenha o conhecimento do nome de cátions e do nome de ânions. Então, se você não tem esse conhecimento, acaba que ser uma técnica um pouco chata, porque você vai ter que ficar memorizando o nome e fórmula de substância. E a do NOX ela é mais prática, tá bom? Então vamos lá. Olha só, nós vamos dividir os nossos ácidos em dois grupos, os hidrácidos e os oxiácidos. Ambos têm normas específicas para obter a sua nomenclatura. Vou abrir meu quadro aqui para obter a sua nomenclatura. Então vamos lá. Hidrácidos. O que são os hidrácidos, pessoal? Hidrácidos são aqueles compostos, né, aqueles ácidos de natureza inorgânica que não apresentam átomos de oxigênio. Isso é um hidrácido. Deixa eu diminuir aqui a tela. Isso aqui vocês vão ver o ano que vem. O hidrácido, então, são aqueles ácidos que não apresentam oxigênio na sua estrutura. Então, a gente tem o seguinte. Exemplos de hidrácidos. HCl, HBr, HI, HF, os mais comuns, né? HCN e assim sucessivamente, H2S e assim vai. Vamos lá. Como que eu dou o nome? Como que eu dou o nome a esses caras? A nomenclatura dos hidrácidos é bem fácil. Tanto para hidrácidos quanto para oxiácidos, nós sempre vamos começar o nome dos nossos compostos. Então, a nomenclatura... Ixi, vai ficar ruim aqui. Deixa eu botar aqui. Ó. A nomenclatura... Então, a gente tem... Sempre começamos com a palavra ácido, para todos os ácidos. Seja ele hidrácido, seja ele um oxiácido. Se você vai lá e coloca clorídrico, meu amigo, mesmo que eu saiba que aquilo ali é um ácido, eu vou pegar, né? Eu não, né? Mas o professor vai pegar a sua prova e ó, X. 0, errou. Não existe clorídrico, é ácido alguma coisa. Então, todo nome de ácido, seja oxiácido ou hidrácido, começa com a palavra ácido. Sempre. Sempre. No caso dos hidrácidos, olha só que interessante. Eu vou pegar o nome do ânion, o nome do ânion, e acrescentar a ele a terminação hídrico. Então, essa é a regra. Tá? Vamos lá. HCl. Como que eu começo a dar nome a esse cara? Ácido. Quem é o nome do ânion? Cloro. Só que eu não vai ficar clorídrico. Você vai suprimir a última, normalmente a gente vai suprimir sempre o último pedacinho do nome. Suprime a letra O
o nome do ânion é cloro. Então na verdade é cloreto. Então fica ácido, nome do átomo ligado ao hidrogênio. Eu vou até tirar esse nome do ânion aqui, ó. Vou melhorar, que eu acho que fica... Porque o nome do ânion, eles têm nomes. Os ânions têm nome. Então é melhor eu botar nome do átomo, né, ligado ao hidrogênio, né? Ou do grupo de átomos também, né? Que pode ser grupo. Então, ó, ácido, cloro, esse é o cloro que está ligado ao hidrogênio, então é o ácido clorídrico. O de baixo, ácido, Bromídrico. esse é o bromo, bromídrico. Percebe? Suprimo o finalzinho do nome e acrescento a ele o sufixo hídrico. Todo hidrácido tem que terminar em hídrico. Esse daqui é o iodo. Então, esse é o ácido iodo. Iodohídrico? Não, suprime o finalzinho do nome. Iodídrico. Esse é o flúor. É o elemento que está ligado ao hidrogênio. Ácido. Como é o flúor, aí eu vou suprimir alguma coisa? Não, eu posso colocar direto. Fluorídrico. Esse daqui, Cianídrico. exato, é o ciano. Normalmente, a dica é isso, ó. Normalmente, quando o nome do átomo que está ligado ao hidrogênio termina com alguma vogal, né? Bromo, cloro, flúor, ciano, você suprime essa última vogal e coloca no lugar dela o sufixo hídrico. Então, eu tiro o cloro, tiro o O do cloro e acrescento o hídrico, para não ficar... Olha só que se eu deixasse o O como que ia ficar clorídrico, clorídrico, ou bromoídrico. Tá vendo? Fica feio. Então, eu suprimo o finalzinho do nome quando é vogal. Quando é uma consoante, no caso ali, flúor, então eu acrescento a essa consoante o hídrico. Então, fluorídrico. Em todos os casos? Não, depende da forma que a gente vai falar, evidentemente, mas nos casos gerais é assim que acontece. Então, aqui eu começo com ácido, ó, ácido. O nome dessa partícula aqui, já anotem aí se vocês não sabem. Ciano. É ciano. Se for assim, ó, CN-, é cianeto. Tem diferença, tá? O nome do grupo do nome do ânion ou cátion. Tem diferença, muita atenção. Cianeto, quando ele é um ânion. Ciano, quando ele está ligado a alguma coisa, tá? Então, ácido, ó, é o ciano. Então, eu vou tirar o O, terminou numa vogal. Opa, vou tirar o O, vai ficar ácido, cian, agora acrescento o hídrico, cianídrico. No caso do enxofre, Não é cuidado. enxofídrico, é sulfídrico. Lucas, por incrível que pareça, durante esses anos, já vi cada coisa, inclusive o enxofídrico. Muito, muito. Por quê? Pessoal, o enxofre e alguns outros elementos químicos, eles têm o seu nome, né, latinizado, são nome em latim. A letra dele representa o nome dele em latim. Então, ácidos de enxofre, anotem isso também que pode ser uma coisa importante, né? Ácidos de enxofre, eles sempre vão se chamar sulfúrico, sulfídrico e assim sucessivamente, tá bom? Então, muita atenção que o nome deles, eles variam um pouquinho. Então, é bacana saber o nome dos ácidos de enxofre. Sulfídrico, sulfúrico e sulfuroso. São os 3 nomes principais que vocês vão ver, ó. Sulfídrico, sulfídrico, já sabe quem é o sulfídrico? É esse aí, ó. Sulfídrico,
sulfuroso e sulfúrico. Muita atenção. Então, aqui vai ficar, ó, ácido. Se você colocasse o hídrico, ó, terminou numa vogal, ó, ou numa vogal sul, numa consoante, sulf. Olha como que ia ficar estranho, sulfurídrico. Que caçamba é isso? Então, isso são casos especiais, tá? No caso do enxofre, no hidrácido de enxofre, ó, eu tô dando especificamente o que é. No hidrácido de enxofre, em especial, você simplesmente escreve sulfídrico, você suprime o UR, tá? No enxofre. Mas, professor, como que eu vou saber isso? Prática. Não tem outro jeito. Não tem outro. Por quê? Qual é a regra de nomenclatura para hidrácidos? Eu começo o nome com a palavra ácido, pego o nome do átomo ou do grupo de átomos ligado ao átomo de hidrogênio e acrescento o sufixo hídrico. Essa é a regra. Mas então, como é que eu vou saber que hora eu tenho que suprimir a letra, a vogal, hora eu tenho que manter a consoante, hora eu suprimo vogal e consoante ao mesmo tempo? Prática. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Como que eu sei isso daqui? Porque eu dou aula? Também, mas porque a aula é uma prática. Eu pratico todo dia, eu faço atividades, eu tenho que fazer. Então é muito importante você fazer as atividades, dar nome para que você se acostume com quais devem ser suprimidos, quais não são suprimidos, que parte do nome do átomo ligado ao hidrogênio é suprimida ou mantida. Então isso você vai ter que visualizar, suprimida ou mantida para quê? Para que a terminação hídrico entre. Então isso você vai ter que fazer praticando. Não tem jeito. Beleza? Então, ó, alguma dúvida, alguma pergunta em relação ao hidrácido? Alguma pergunta em relação à regra de nomenclatura para os hidrácidos? A regra é essa. Ácido é o que está escrito aqui no livro. Ó. Ácido, palavra formada pelo nome, ainda está meio estranho, ó. Palavra formada pelo nome do elemento, né, do elemento que está ligado, ou do grupo de átomos que estão ligados ao hidrogênio, pela terminação hídrico. Olha como que está estranho. Ácido, palavra formada pelo nome do elemento e pela terminação hídrico. Hã? Então é mais fácil você entender o seguinte. Você vai começar o nome do hidrácido com a palavra ácido, vai visualizar o elemento ou o grupo de átomos que está ligado ao hidrogênio, vai pegar o nome deste grupo. Se você não sabe e estiver fazendo exercício, para de viajar, entra na internet, quer dizer, entra na internet, ó, parece que eu estou discando, né? Internet discada. Vai no Google, no seu celular, pega e digita. Qual o nome disso? Qual o nome daquilo? Qual o nome daquilo ali? Por que que o H2SO4 é isso? Por que que não é? Procura. Nós temos a maior fonte de informação que está na internet. Todos os dados, a maioria dos dados científicos de teoria, estão na internet. Então, por que que vocês não usam isso na hora que estão fazendo as atividades? Por quê? Sabe? Tem que tirar as dúvidas, mas eu também tenho que caminhar com os meus próprios pés, porque se de repente o professor morre, ele é substituído, mas se o outro não souber tanto, ou não souber me explicar do jeito que o outro sabe, e aí, eu vou ficar sem saber? Entende? Então tem que ter esse lance. No caso da nomenclatura, é essencial que você faça esse trabalho de ir até a internet, procurar qual é o nome disso, qual é o nome daquilo, porque fica mais fácil, depois os exemplos, eles vão ficando mais fáceis quando você descobre o nome das coisas. Então, no caso dos hidrácidos, perceba que eu tenho o nome do elemento, aí você retira, podendo suprimir o finalzinho desse nome
ou não, e adicionar a palavra aí, a terminação hídrico. Deixa eu só pegar um slide aqui, simbologia química, que eu vou mostrar uma coisa agora para os oxiácidos. Olha só. Nomenclatura dos oxiácidos. A nomenclatura que ele fala aqui é isso aqui, ó. Prefixo, infixo e sufixo, né? Ácido, prefixo, infixo e sufixo. Os prefixos. O que é o prefixo? O prefixo, ele pode ser hipo ou per. São os dois prefixos. Ó, prefixo é aquilo que começa o nome. Então vem hipo ou per. Depende. Nem sempre vão existir esses prefixos, tá? Depende. A gente vai ver agora. O infixo, in, é o meio. Então, no meio do nome, eu tenho o elemento, o nome do elemento, que está, né, o elemento central ali da minha molécula. Então, por exemplo, H2SO4. O S é o elemento central, então quer dizer que o nome desse ácido vai ter relação com o enxofre, tá bom? Então, muita atenção. E o sufixo, que indica ico, oso, e vai indicar assim, ó, o ico, maior NOx do elemento central, e o oso indica o menor NOx do elemento central, tá? Então, veja bem, eu prefiro essa regra aqui, ó. Cadê? Aqui. Aqui. Olha que legal. Estão vendo aí? Tranquilo? Olha só. Você tem o NOx, prefixo e o sufixo, né? Vamos lá. Eu tenho um elemento químico, vou apagar aqui, ó. Eu tenho um elemento químico. Um elemento químico é ótimo. Eu tenho um ácido, vou pegar um ácido fácil. Olha como que é muito mais fácil fazer. Eu prefiro pelo NOx, tá? Depois eu vou ensinar outra técnica, mas eu prefiro pelo NOx. É um oxiácido porque tem oxigênio na estrutura. Beleza, é um oxiácido. Como que eu faço? Como que eu faço para descobrir o nome desse cara? Não sei. Primeiro, eu sei que eu tenho certeza de uma coisa. Eu vou ter que começar com a palavra ácido. Isso é certo. Certeza. Absoluta. Agora, vai ser ácido de quem? Do hidrogênio? Ácido de oxigênio? Não. O nome dos oxiácidos, isso, Lucas, o nome dos oxiácidos, eles sempre vão ter relação com o elemento central da sua fórmula. Então, nesse caso aqui é o carbono. Ah, eu escolhi um péssimo exemplo. Sabe por que eu escolhi um péssimo exemplo? Porque ele é uma exceção. Deixa eu pegar um outro exemplo. Ele vai fugir da regra do NOx ali. Depois eu vou passar isso para vocês. Foi mal. Deixa eu pegar esse. Esse aqui. Isso, fica melhor. Que aí eu tenho certeza. Ali é uma exceção, desculpa, pessoal. Porque o NOx dele vai dar diferente do que está batendo ali na tabelinha. E o carbônico, ele é uma exceção a essa regra. Só tem ele ali do carbônico. Hã? Carbônico só tem aqui. Ácido de carbono só tem esse aí. É, e aí ele fica uma exceção porque o NOx dele não vai bater com o que está dando na tabela, entendeu? Eu vou passar os 3 ácidos que são exceções aí na nomenclatura. Deixa eu ver se o livro traz para vocês. Ele sempre traz um tome nota em algum cantinho, deixa eu ver. Não trouxe. Não trouxe. Não, ele não trouxe. Depois eu passo para vocês aqueles que são essa exceçãozinha igual o carbônico. Eu vou mostrar por que ele é uma exceção. Então, olha só. Começa o nome do composto com a palavra ácido, óleo, o elemento central, enxofre. Então, vai ser um ácido de enxofre. Como que eu faço para descobrir qual é o nome desse ácido? Eu vou determinar o NOx do enxofre. Então, eu vou determinar o NOx. Determinar o NOx, todo mundo sabe. Cada átomo de oxigênio vale -2. Cada átomo de hidrogênio vale +1. Então, com esse aí tem que dar 0. Aqui, vai dar +6. Perfeito. Então, +6. Aí eu venho na minha tabelinha
Como que eu vou saber essa tabelinha? Exercício. Você vai ter que fazer. Você vai ter que fazer, não tem jeito. Venho na minha tabelinha, o NOx deu mais 6. Então, quando o NOx do elemento central for mais 5 ou mais 6, a terminação não tem prefixo e só botei uma terminação ico. Então, nesse caso aqui, é ácido Sulfúrico. sulfur. Aí, sim, finalização. Deixa eu botar de vermelho. Sulfúrico. Porque o NOx do enxofre foi mais 6. Tudo bem? Vamos lá. Vamos mudar. Deixa eu ver aqui. Cadê? Não precisa de borracha não. Deixa eu fazer aqui mesmo. Olha o carbônico. Depois eu falo da exceção. Deixa eu pegar outro exemplo. Vamos continuar aqui. HClO4. Então, eu sei que aqui eu vou começar com a palavra ácido. É a única certeza que eu sei. Como é que é ácido de quê? É ácido de alguma coisa de cloro. Né? Então, é o quê? Cloroso, clorídrico, perclórico, hipocloroso. Porque, olha só, se você olhar, né, perceba bem, se você reparar a combinação do prefixo com sufixo, os nomes eles podem ficar assim, hipooso, oso, ico ou hiperico. Né? Então, poderíamos, no exemplo do cloro, hipocloroso, cloroso, clórico ou perclórico. Entende? Então, nem sempre o prefixo hipo ou per, eles vão aparecer no nome. Tudo vai depender do NOx, ok? Então, vamos lá. Qual é o NOx? Uai, eu fui derrubado? Essa gente inventa cada coisa. Então, vamos lá. Qual é o NOx do cloro? Como é que eu vou saber qual daqueles 4 prefixos ali, prefixos e infixos e sufixos, desculpa, eu vou ter que utilizar? Eu vou ter que calcular o NOx do átomo de cloro aqui. Então, mais um. Menos 2 para o oxigênio. Então, aqui a gente E dá sabe mais que é 7. mais 7. Aí eu venho na minha tabelinha. Mais 7. Então quer dizer que eu vou ter que fazer o seguinte. Deu mais 7, beleza. Aí então é ácido. Antes de eu escrever o nome do elemento, eu vou ter que colocar a palavrinha per. Agora eu escrevo o nome do elemento. Cadê? Vou pegar de vermelho. Cló. Suprime o O, porque senão fica percloróico. Olha que coisa feia. Já não é bonito. Aí você bota umas coisas assim, então fica o perclórico. Clórico não, clórico, sem o acento. Vou botar bonitinho aqui. Eita Cristo. E de novo eu acentuei a palavra. É porque eu tô com o hídrico na cabeça, perclórico. Entenderam? Vamos fazer mais. Calma aí, não acabou. Não acabou? Claro que não. Vamos fazer mais. Me dá um... Vou pegar um outro exemplo aí. Vamos lá. HBRO. 3. HClO. Vou pegar esse. HClO. Vamos lá. É um oxiácido. Então, para eu determinar o nome desses elementos, eu vou começar com a palavra ácido. Venho para o NOx do elemento central. Então, eu vou descobrir que o oxigênio vale menos 2, o hidrogênio vale mais 1. Então, aqui a gente tem o NOx do cloro igual a mais 1, né? É fácil de perceber. Aí eu venho aqui. Mais 1. Mais 1. Quando o NOx do elemento central, independente de qual seja ele,
Quando o NOx do elemento central deu mais 1 ou mais 2, eu tenho que lembrar que antes de escrever o nome do elemento que está ali constituído, do elemento central, eu tenho que colocar a palavrinha hipo. Então, esse é o ácido hipo. Aí eu venho e escrevo o nome do elemento central. Cloroso. Cloroso. Aqui você só continuar, né? Cloro, cloroso. Hipocloroso. Certo? Deixa eu pegar mais nomes aqui. Ok, vamos lá ali, ó. H3PO3. H3PO3. Aqui. H3PO3. Tá? Então vamos lá. O que eu faço? Descubro o NOx do elemento central. Menos 1, mais, ou menos 2, mais 1. Então aqui a gente vai Mais ver 3. que o NOx do fósforo é mais 3. Então eu venho aqui e começo. Ácido. Aí eu venho aqui na minha tabela. Mais 3 ou mais 4 é oso. Então, ó, não tem prefixo, é só um sufixo. Então, como é o fósforo? Fosforoso. Fosforoso. Entendido? Pegaram? Preciso de um retorno. Eu preciso saber. Se está ok, se não está. Não entendi. Ok. Preciso saber eu tenho que ter um retorno de vocês, porque senão como é que eu vou saber que vocês estão entendendo ou não? Senão eu faço mais exemplos. Professor, eu preciso de mais exemplos. Tem como você fazer mais exemplos aí dessa nomenclatura? A outra, bom, enfim, como dizem, né? Quem cala, consente. Então, as outras regras, tá? São inúmeras regras que existem. A gente vai fazendo aos poucos. A outra regra importante, tá? A outra regra importante é essa daqui, ó. A regra de nomenclatura dos ácidos a partir dos ânions. Essa daqui, você vai precisar saber o nome do ânion. Para isso, eu aconselho fazer o seguinte. Eu gostava muito de usar essa técnica aqui. Por quê? Porque eu vinha na internet, no Google, tabela de cátions e ânions. Procurava, na minha época, nem tinha, eu tinha que usar a tabela do livro. Procurava, deixa eu dar um zoom aqui. É a imagem que eu quero que aumente, não aumente. Então, olha só, se você reparar, se você olhar na internet, né? Visual, tem que fazer aqui. Vai. Meu filho, que modal horrível que criaram nessa página. Pera aí. Que modal horrível. Ó, aqui. Se vocês perceberem, a tabela de cátions e ânions, por que a nomenclatura do ácido ela depende, né, da nomenclatura do ânion? Então, ó, todos os ânions, não são os átomos, ânions. Ânions tem carga, tem um nome específico. Então, ó, Cl- é cloreto, Br- brometo, I- iodeto, ClO- hiproclorito, ClO2- clorito, ClO3- clorato, ClO4- perclorato, nitrato, raiva, e assim sucessivamente. Então, cada ânion tem a sua... Deixa eu ver se é aqui. Cada ânion tem a sua... Deixa eu ver se aqui no Scribd eu consigo abrir ela sem precisar ficar logado. Não. Que porcaria. Todos esses sites precisam de log. Enfim, cada ânion, né, cada tabela de cada cátion e cada ânion tem um nome. Então, para você aplicar a regra
de nomenclatura que envolve o nome dos ânions, você precisa saber esses nomes. Para você saber, você tem que ter a tabelinha. Para você saber, você tem que fazer exercício. Não tem jeito. Por isso que eu prefiro o NOX, porque ele não depende de eu saber nada. Só saber calcular o NOX, elemento central, fui ali, calculei, sei o nome do elemento, bola para frente. Então vai rapidinho. Aqui você precisa saber, mas é uma boa. Por quê? Porque você entra em contato com a escrita química da partícula. E aí você não tem o problema de quando precisar fazer as equações de ionização e dissociação, não saber a carga, não saber quem é o ânion. Então é muito legal você também usar essa tabela, porque você consegue visualizar a estrutura da molécula dentro dela. Beleza? Como que você faz para dar o nome de ácidos a partir dessa técnica? É simples. Você vai verificar o nome do ânion e a terminação dele. Então pode ser cloreto, clorato ou clorito. Pode ser os três, por exemplo. Então, se o ânion terminou em eto, o ácido vai ter terminação hídrico. Então, por que é ácido clorídrico? Porque o ânion dele se chama cloreto, aí eu suprimo esse pedacinho aqui, ó, eto, e coloco hídrico. Tá? Tem um poeminha, depois eu falo para vocês para como decorar isso aqui. Terminou em ato, ó, carbonato. O carbonato terminou em ato. Então, o nome do ânion, ó, o nome do ânion, primeiro eu tenho que saber o nome do ânion para depois chegar no ácido. O nome do ânion é carbonato. Opa, terminou em ato, então quer dizer que o ácido desse cara vai terminar em ico. Então, se o ânion é o carbonato, o ácido é o ácido carbônico. Terminou em ito, sulfito, ó, SO3-2. Sulfito, terminou em ito. O ânion terminou em ito, o nome dele. Então, quer dizer que o meu ácido vai ter que terminar em oso. Logo, para saber essa correspondência aqui, né, essa técnica, você precisa... mas agora não adianta. Você precisa saber a nomenclatura, ter a tabelinha de ânions na sua mão. Não tem jeito. E aí, se você sabe o nome mais ou menos de alguns ânions, você pode usar o seguinte poeminha para você fazer as relações. Ó. Mosquito, teimoso. Mosquito Timato, teimoso. tipico. Timato, tipico. Timeto no vidrico. Timeto no vidrico. Entenderam? Então, ó, mosquito, ito. Teimoso. Então, se o ânion terminar em ito, o ácido termina em oso. Então, mosquito teimoso. Ito com oso. Timato, tipico. Então, tibato, tipico. Então, ó, timato, tipico. Ó, ato, ico. Timeto, eto, no vidrico, hídrico, tá? É um poema bem antigo, é uma forma de decorar as relações. É uma forma de você decorar as relações. Agora, o nome do ânion, meu amigo, não adianta. Você precisa da tabela. Então, não adianta nada você ter a relação ito, oso, ato, ico, eto, hídrico na sua cabeça, se você olhar para o ânion e não saber que ali é um cloreto, ou um fluoreto, ou um brometo. Você não vai saber. Entende? Então, por isso que ela requer que você tenha a tabelinha em mãos. E aí, como é que você faz o nome? Da mesma forma que a gente fez anteriormente, só que aqui você vai ter aí a ideia da tabelinha. Beleza? Tranquilo, pessoal? Beleza? Alguma dúvida? Alguma coisa? Alguma pergunta? Alguma colocação? Não? Tudo tranquilo? Beleza? Então, olha só. Nós vamos finalizar a aula por hoje, tá? Tentem fazer algumas... Pessoal, por que vocês estão entrando agora no final da aula? Caiu? Eu saí sem querer. Tá.
Beleza. Então, tentem fazer algumas atividades do próprio livro mesmo. Tentem dar nome com essas duas técnicas que a gente estudou. A do Knox e a da tabela. Eu vou passar uma tabelinha para vocês e é muito importante que vocês tentem mesmo fazer. Pô, o pessoal saindo sem antes eu falar. É muito importante que vocês tentem fazer mesmo, porque essa parte de nomenclatura, ela exige prática, tá? Não adianta saber as técnicas. Se você não praticar, você pode cair em erros. E sabe qual é a pior coisa? A pior coisa é quando a questão te dá o nome das substâncias e pede para você montar a equação, as coisas. Se você olhar para o nome e não souber construir a fórmula a partir do nome, Não por adianta isso que nada. não adianta. Você vai perder a questão, entendeu? Então fiquem atentos porque essa parte de nomenclatura é fundamental. Beleza? Então, ó, bom final de semana para vocês e até a próxima aula, segunda-feira. Nós vamos continuar falando sobre isso. Beleza?